Vamos lá, pessoal, sem perder tempo, continuando o nosso tema, mais uma questãozinha aqui para a gente resolver. Vem comigo, olha só. Além de advogado, João é professor da Universidade Pública M, com natureza de autarquia, onde exerce as funções de coordenador acadêmico da graduação do curso de Direito. Diante do prestígio acumulado, o seu escritório de advocacia vem a ter nome, atuando em diversas causas nas comarcas de influência da universidade. Essas circunstâncias indicam que o cargo ocupado pelo advogado seria um caso de... Aí você poderia ir naquele raciocínio, né? Ah, se ele advoga, ele está no caso de impedimento. Será? De jeito nenhum. Pessoal, aqui a gente tem uma pegadinha muito fina que a gente precisa trabalhar com ela. Como ele é coordenador do curso de Direito, vocês já vão colocar na cabeça de vocês. Se for do curso de Direito, seja professor, seja coordenador, diretor, o que quer que seja, não tem nenhum obstáculo para a advocacia. Em universidade privada, universidade pública, no que for, se ele for professor do curso de Direito, coordenador, diretor do curso de Direito, tanto faz. É uma benesse que o Estatuto traz, justamente para poder fomentar, né, para poder incentivar que advogados venham a se tornar professores, né, explicando e formando aí alunos com algum tipo de experiência prática, né, também. Então, por conta disso, nós não temos qualquer obstáculo para professores de direito, coordenadores de direito, cursos de direito, né, coordenadores de direito, diretores de cursos de direito, para qualquer tipo de ato privativo de advogado. Eles podem advogar livremente. Muito embora o professor de uma faculdade pública, de uma universidade pública, ele esteja numa situação de impedimento. Ele não pode advogar contra a fazenda que lhe remunera. Se ele é professor de uma universidade estadual, ele não vai poder advogar contra aquele estado. Se ele é professor de uma universidade federal, ele não poderá advogar contra a União. Então, aí ele está numa situação de impedimento, tá certo? Agora, se ele for diretor de uma faculdade, como ele vai ter aí um poder de decidir sobre a vida de terceiros, a gente vai lá para o nosso inciso 3º e a gente vai ver que ele vai ser, tá, incompatível. Artigo 28, inciso 3º e o parágrafo 1º. Ele está numa situação de incompatibilidade, portanto. Então, professor de universidade pública, de faculdade pública e diretor de universidade pública tem aí algum comprometimento na sua advocacia, seja total, seja parcial, tá? Agora, se for de direito, nenhum, tá? Livre, leve e solto, pode advogar tranquilamente. Fechou? Nesse caso aqui, ele é do curso de Direito. Se ele é do curso de Direito, ele não está impedido. Letra A. Nesse caso, portanto, seria um caso abrangido pelas normas que criam regras de incompatibilidade para administradores públicos? Não, não está abrangido. Não previsto, vez que a atuação como dirigente de entidade pública é irrelevante para o sistema de incompatibilidade, ele não está previsto como uma situação de incompatibilidade, mas a gente não pode dizer que é irrelevante, né? Porque o diretor, o coordenador de uma universidade pública, de uma faculdade pública, ele está numa situação de incompatibilidade. Só o do curso jurídico, né, que está aí excepcionado, mas, portanto, né, nesse caso, não é irrelevante, tem alguma relevância. Excepcionado diante da característica que o vincula ao magistrado jurídico, exatamente, é a exceção que a gente vai ter. Nós estamos lá no artigo 28, ó, inciso 3º, parágrafo 2º, como eu te falei, ó. Ocupantes de cargos ou função de direção em órgãos da administração pública direta ou indireta, em suas fundações e suas empresas controladas ou concessionárias de serviço público. Não se inclui nas hipóteses do inciso 3º os que não detêm o poder de decisão relevante sobre o interesse de terceiro, a juízo do Conselho competente da OAB, bem como a administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Então, não tem aí nenhum tipo de relação com essa incompatibilidade do inciso 3º do artigo 28. Continuando. Professor, portanto, ele está aqui na figura do servidor da administração direta, indireta e fundacional contra a fazenda pública que o remunere, tá? E não se inclui nessa hipótese, olha aqui, os docentes do curso jurídico. Então, se for de curso jurídico, está livre, não tem nenhum obstáculo. Então, olha só, diretor, coordenador, incompatível, não é isso? Professor, isso tudo com vínculo, né, público, ele está impedido. Se for de curso jurídico, ele é livre. Não tem aí nenhum tipo de impedimento ou de incompatibilidade, tá? Vamos lá. Tício é advogado prestando serviços à junta comercial do estado Y.
Exerce a atividade concomitantemente em escritório próprio, onde atua em causas civis e empresariais. Então, ele é advogado e presta serviço aí a uma junta comercial. E também atua no escritório próprio. Um dos seus clientes postula o seu visto em ato constitutivo de pessoa jurídica que pretende criar. É um ato privativo de advogado e obrigatório. Toda pessoa jurídica, precisa ter o seu estatuto visado por um advogado. Diante do narrado, à luz das normas do Regulamento Geral do Estatuto da OAB, assinar a alternativa correta. Olha só essa situação, pessoal, ela não está lá no Estatuto, ela está no Regulamento Geral. Agora, a coisa é um pouco lógica. Se eu sou um advogado que vou fazer o visto de um ato constitutivo de pessoa jurídica, e esse visto vai ser analisado por mim, lá na junta comercial, eu visei, disse que estava tudo ok, e a pessoa que vai analisar se o que eu disse que estava ok mesmo, sou eu de novo? Faz sentido, gente? Ele poder fazer as duas coisas? Não. Então, nesse caso aí, ele vai ter um impedimento, Ele vai poder advogar, essa pessoa que faz parte da junta comercial, ele só não vai poder dar visto, em ato constitutivo de pessoa jurídica, ali onde a junta comercial se insere, tá bom? Então, olha aí, ó. Sendo um cliente do escritório, é inerente à atividade da advocacia o visto em atos constitutivos de pessoa jurídica. Só pelo fato de ser um cliente do escritório? Não necessariamente. Ao prestar serviço para a junta comercial, surge impedimento previsto no Regulamento Geral, letra B, portanto. A análise do conteúdo dos atos constitutivos pode ser realizada pelo advogado, tanto no escritório quanto na junta comercial. Fica meio sem lógica. A atuação na junta comercial gera impedimento para ações judiciais, mas não para vistos em atos constitutivos. O impedimento, pessoal, seja ele qual for, é para ato privativo de advogado. Esse é o que o impedimento vai trazer. Olha aqui, ó. O visto do advogado em atos constitutivos de pessoas jurídicas, indispensável ao registro e arquivamento dos órgãos competentes, deve resultar da efetiva constatação pelo profissional que examinar, o advogado, de que os respectivos instrumentos preenchem as exigências legais pertinentes. Então, isso é o visto que o advogado faz. Estão impedidos de exercer o ato de advocacia referido neste artigo, que é o que, pessoal? O visto. Os advogados que prestem serviços a órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, da unidade federativa, a que se vincule à junta comercial. Então, não é qualquer entidade pública, Não é qualquer entidade da administração pública, direta ou indireta. Tem que ser uma entidade da administração pública, direta ou indireta, da unidade federativa, a que se vincule à junta comercial. Ou ainda, também estão impedidos de exercer o ato, se eles se prestarem serviços a quaisquer repartições administrativas competentes para o mencionado registro. Então, vejam só, não é apenas o advogado da junta comercial, é o advogado que está em qualquer entidade, direta ou indireta, daquela unidade federativa da qual a junta se insere. A junta comercial ela é estadual, ela é do estado do Ceará, da Bahia, Rio Grande do Norte, não. Se eu estou atuando em qualquer entidade da administração direta ou indireta do estado tal, eu não posso assinar, eu não posso visar ato constitutivo de nenhuma pessoa jurídica que será registrado na junta comercial daquele mesmo estado. Ficou claro? Então, o visto, portanto, aqui, é o impedimento que esse indivíduo vai ter, fora aqueles, que a gente já comentou. O advogado Mário pertence aos quadros da Sociedade de Economia Mista, controlada pelo Estado W, na qual chefia o departamento jurídico. Não existe óbice para a prestação de serviços de advocacia privada, o que ocorre no escritório que possui no centro da capital do Estado, em horário diverso e expediente da empresa. Tudo ok. Um dos seus clientes realiza contrato para que Mário aponha o visto em ato constitutivo de pessoa jurídica. Olha aí. Em junta comercial, cuja sede está localizada na capital do próprio Estado W. Tá vendo a outra circunstância? Não é só o advogado que atua na junta que está impedido de opor visto. É aquele que atua em qualquer entidade direta ou indireta daquela unidade federativa. Observado tal relato, consoante as normas do Regulamento Geral do Estatuto, aqui, as circunstâncias indicam que não existe óbice para a posição do visto nos referidos atos. O fato de chefiar departamento jurídico em empresa, seja de natureza for, constitui elemento impeditivo da oposição do visto. O exercício da advocacia no local da sede da junta comercial é impeditivo para a oposição do visto. A atuação em sociedade de economia mista estadual impede a oposição do visto contratado. Letra D, portanto.
Letra C vai estar errada porque não é o exercício da advocacia que está impedindo, né? O fato de chefiar departamento jurídico de empresa também não é isso que vai trazer elemento impeditivo. É a atuação em sociedade de economia mista, estadual, e essa sendo do mesmo estado da junta comercial. Ok? A atuação, portanto, está aí, mesmos dispositivos, só que analisados, né, de um outro plano. Vamos lá trabalhar com outro assunto que é a sociedade de advogados, pessoal. Não é tão cobrado em prova, tá? Talvez seja um dos assuntos menos cobrados em provas da FGV, mas você precisa saber de algumas premissas. Primeira coisa que você precisa saber dessa sociedade de advogados, pessoal, é a finalidade. A finalidade, vou escrever aqui mais bonitinho, né? Para você conseguir ler pelo menos. Essa finalidade da minha sociedade não é ganhar dinheiro, tá? Não se iludam. É a cooperação recíproca no exercício da atividade jurídica, tá? Então, eu me associo, eu vou formar sócios na minha vida justamente para que a gente possa cooperar juntos e aí exercer, né, os atos privativos de advogado de forma mais lindamente colorida, né? Aquela coisa assim bem utópica. O propósito é ganhar dinheiro mesmo, né? Mas vamos lá se unir para ganhar dinheiro. Então, a finalidade, portanto, é essa cooperação recíproca, tá? Que tem aí entre os sócios. Muito bem. Por conta disso, por conta dessa cooperação recíproca, o mandato, aquele mandato, né, que a gente vai, o mandado que a gente vai ter a procuração, ele vai ter que ser para todos os integrantes da sociedade. Tá? Para todos os integrantes da sociedade. Se não for um ou outro, não dá. Tem que ser para todo mundo, tá? Então, a finalidade da cooperação recíproca, portanto, o nosso mandato vai ser para aí. Outra coisa que a gente precisa entender. Quem vai praticar os atos privativos de advogados são os advogados. A sociedade, ela não pratica. Portanto, esse mandato, ele não vai ser em nome da sociedade. Ele vai ser em nome de quem? De todos os advogados. Outra coisa que você precisa saber, tá? A natureza é civil. A razão social, isso tudo o estatuto fala, tá? É o nome ou sobrenome de um ou mais advogados que sejam sócios, tá? É o nome e sobrenome deles. Se um deles vier a falecer, esse nome pode permanecer, desde que tenha uma autorização no ato constitutivo ou em algum aditivo dessa sociedade, tá certo? Então, a razão social, portanto, está aí. Você também tem que entender que se esse sócio vier a se tornar incompatível com a advocacia de forma definitiva, ele sai da sociedade, ele não pode permanecer, tá? Assim, se for de forma temporária, ele vai se licenciar e no registro dessa sociedade vai estar lá inserido que o sócio está licenciado. E por falar em registro, o registro vai ser feito, tá? Na seccional, onde a sociedade tiver sede, tá? É na própria seccional, é na própria OAB. Registro de sociedade de advogados não é feito em junta comercial nem em cartório, tá? Então, isso aqui é o que a gente tem de principal. Só para a gente terminar, responsabilidade dessa sociedade. A responsabilidade é dela, é da sociedade, tá? Pelos atos, pelos danos causados no exercício da profissão. E subsidiariamente e ilimitadamente dos sócios, tá? Então, primeiramente a sociedade, se não der para pagar, os sócios de forma ilimitada. Bora lá. Michel, Felipe e Lígia, bacharéis em Direito, recém-formados e colegas de bancos universitários, comprometem-se a empreender a atividade de advocacia de forma conjunta, logo após a aprovação no exame de ordem. Para gáudio dos bacharéis, todos são aprovados no certame e obtêm sua inscrição no quadro de advogados da OAB. Assim, alugam sala compatível em local próximo ao prédio do fórum do município onde pretendem exercer sua nobre função. De início, as causas são individuais, por indicação de amigos e parentes. Logo, no entanto, diante do sucesso profissional alçado,
são contactados por sociedades empresárias, ansiosas pela prestação de serviços profissionais advocatícios de qualidade. Uma exigência, no entanto, é realizada. A prestação deve ocorrer por meio de sociedade de advogados, ok? Então, eles vão ter que montar uma sociedade. No concernente ao tema, à luz das normas aplicáveis, a sociedade de advogados é de natureza empresarial. Os advogados sócios da sociedade de advogados respondem limitadamente por danos causados aos clientes. O registro da sociedade de advogados é realizado no Conselho Seccional da OAB, onde a mesma mantiver sede. Não é possível associação com um advogado sem vínculo de emprego para participação nos resultados. E aí a letra A, como eu falei para vocês, não é de natureza empresarial, é natureza civil. O advogado sócio, né, eles respondem limitadamente? Não, ilimitadamente pelos danos causados. Foi isso que a gente viu? E aí o registro da sociedade é realizado no Conselho Seccional? Aí sim é o nosso item correto, né? Adquirir personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB. Não é possível associação com advogado sem vínculo de emprego para a participação nos resultados? Existe, tá? Esse é o tal do associado. O associado, pessoal, ele não tem nenhum vínculo de emprego, ele não é sócio e ele recebe uma participação. É a moda que a gente tem, né, em escritórios de advocacia, a figura do associado, porque livra as sociedades dos encargos trabalhistas, né, e ao mesmo tempo remunera aquele advogado de uma forma até mesmo mais coerente, né, de acordo com a participação nos resultados da nossa pessoa jurídica. Fechamos então, sociedade de advogados, é isso, pessoal, é o que nós temos para trabalhar, todos os assuntos aqui abordados. Vamos aí caminhando para um novo tema, que é a ideia do advogado empregado. Esse advogado, pessoal, quando ele estabelece todos aqueles vínculos que a gente já viu, né, lá na CLT, você já aprendeu aí de direito do trabalho com o professor Disseu e tudo, esse advogado empregado, ele vai ter certas regras específicas dentro do nosso estatuto. Algumas regras dela vai tratar aí de hora extra, de jornada de trabalho, vai tratar aí de horário noturno, né? E aí a gente precisa trabalhar antes de responder essas questões, justamente porque não dá para ir apenas no talento, né? Então, olha só, a jornada de trabalho desse advogado vai ser de 20 horas, tá? Semanais, por semanas, ou 4 horas por dia. E essas horas, pessoal, elas serão necessariamente consecutivas. Não dá para você pedir para o advogado passar lá 8 horas da manhã, 11 horas da manhã, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde. É consecutiva, é a manhã toda. Outra, o tempo que ele tiver à disposição da empresa, essas horas estão contando. Se ele tem uma audiência, a audiência está marcada para 9, terminou 2 horas da tarde, o expediente dele encerrava às 11 horas da manhã, conta-se hora extra aí até o período que ele terminou a audiência, tá? Então, conta-se, portanto, essas horas extras de acordo com esse período que ele está à disposição. Essa é a jornada normal. Se ele tiver um contrato de exclusividade, aí essa jornada pode ir, tá, para 40 horas por semana ou 8 horas por dia, também consecutivas, tá? Ultrapassado isso daí, ele vai ganhar hora extra remunerada a 100%. Sorriu, né? Tô sabendo, tô vendo aí seu sorrisão no rosto. E olha só, a hora noturna dele também é diferenciada. Primeiro ela começa de 20 horas às 5 horas da manhã. Somando esses dois, você tem aí a porcentagem de 25% de remuneração, tá? É assim que é remunerada, portanto. Esse advogado, ele não recebe salário mínimo, ele recebe um piso, tá? Salarial, que é fixado em sentença normativa e remunera essas 4 horas, tá? A regra geral. Obviamente que um contrato de exclusividade vai dobrar esse piso salarial pela jornada de trabalho dobrada, tá bom? Outra coisa que a gente precisa entender é que esse advogado empregado, ele pode ser empregado de um escritório, ele pode ser empregado de uma pessoa jurídica e ele poderá, não é obrigado, ele poderá receber honorários de sucumbência. Convencionais ele não vai receber, ele vai receber o seu salário, né? O seu piso salarial ou algo a mais do que isso. Mas os sucumbenciais ele poderá receber ou não. Vai depender de como ele vai contratar,
né, como é que vai ser estabelecido no seu contrato individual de trabalho. Vocês vão ver que nós temos aí no artigo 24, parágrafo 3º do Estatuto, uma disposição dizendo que é nula qualquer cláusula ou convenção que retire do advogado empregado seu direito aos sucumbenciais. Só que o STF já declarou na ADI 1109 que isso é inconstitucional, por ferir aí o princípio da livre convenção. O advogado ele tem um direito disponível aos honorários sucumbenciais e pode sim abrir mão se quiser e inclusive partilhar. É aquela máxima, né? Você prefere ganhar R$1.000 em sucumbenciais ou ganhar 50 mil por mês? Cabe você aí definir o que você quer, né, de salário, de remuneração mensal. Então você tem essa liberdade sim, e essa liberdade pode ser feita em um contrato individual. Se esse contrato não existir, né, se esse contrato não tiver essa cláusula, ou seja, na omissão, na ausência de disposição individual, aí você vai aplicar a regra do nosso estatuto, que é o quê? Esse honorário sucumbencial vai cair em um fundo comum e esse fundo vai ser partilhado entre esses advogados, tá certo? Muito bem, mais ou menos o que a gente precisava falar, mais alguma coisa a gente vai completando ao longo das nossas aulas. Olha aí, vamos lá. Assinale a opção correta acerca da situação do advogado como empregado de acordo com as disposições do Estatuto da Advocacia e da OAB. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal fora da relação de emprego. Outra coisa que é o Estatuto, você tem que entender o que ele quer fazer. Ele quer impedir, evitar que o teu empregador fique jogando para ti causas que não tem nada a ver com a tua relação de trabalho. Tipo assim, tu é empregado de um departamento jurídico e o chefe, o dono dessa empresa, gosta muito do teu serviço. Mas tu está contratado como advogado empregado para defender a pessoa jurídica dele. Aí ele vai e fala assim, fulano, tô com uma causa ali que está me dando trabalho, vem aqui, vem ser meu advogado, aproveita que eu estou te pagando aqui na nossa empresa, né? E trabalha comigo aqui nessa outra causa. Não pode, tá? O aproveita é que é vedado. O aproveita não pode, mas o advogado pode sim ir lá para outra causa e receber por essa outra causa. Ele não pode aproveitar esse salário dele para estar remunerando ele nessa outra atividade que não tem nada a ver com as funções dele dentro da empresa, tá? Então não tem proibição de atuar no interesse particular do empregador. Você pode sim atuar, mas você tem que receber por essa atuação além daquilo que você recebe para atuar para o empregador, né, no seu contrato individual de trabalho, tá certo? Então, o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal fora da relação de emprego. Não está obrigado. Nas causas em que for parte empregador de direito privado, os honorários de sucumbência serão devidos a ele, empregador, e não aos advogados empregados. Não necessariamente, né? Pode aí haver aí uma livre convenção. Considera-se jornada de trabalho o período em que o advogado esteja à disposição do empregador, aguardando e executando ordens no âmbito do escritório, não sendo consideradas horas trabalhadas em atividades externas. São consideradas sim, como eu falei para você. E a relação de emprego no que se refere ao advogado não retira a isenção técnica inerente à advocacia, mas reduz a independência profissional, visto que o advogado deve atuar de acordo com as orientações de seus superiores hierárquicos. É mais uma disposição do nossa relação de emprego, tá? Não vai retirar a nossa isenção técnica e, por conta disso, a nossa independência profissional também não vai ser mexida. É aquela coisa, você decide qual é a tese que você vai seguir, mas você responde pelos prejuízos que você causar com aquela tese. Tá entendendo? Então, eu te dou independência profissional e te dou isenção técnica também, mas os prejuízos que você causar com essa independência e com essa isenção, né? Se você não for tecnicamente isento, você vai responder também. Então, não vai ter essa subordinação profissional, essa subordinação técnica, vamos colocar assim, né? Do advogado em relação ao seu empregador. O seu empregador não pode dizer, olha, você vai sim decidir, seguir essa linha, porque é essa que eu acho que é a correta. Você não é obrigado a fazer isso, tá? Teoricamente, né? Obviamente. Então, olha aí a letra A, o advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal fora da relação de emprego. Já vimos, né, como certa, está aí o parágrafo único do artigo 18, o advogado empregado não está obrigado. A linha B, item B, nas causas em que for parte empregador de direito privado, os honorários de sucumbência serão devidos a ele, está errada, né, está aí as causas em que for parte empregador, pessoa por este representado, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Lembrando que o 21 e o seu parágrafo 3º tem aí a nossa ADI 1119 declarando inconstitucional, tá? Considera-se jornada de trabalho o período em que o advogado esteja à disposição do empregador, tá aqui, ó,
período, tempo que esteja à disposição do empregador, aguardando, executando no seu escritório, né, no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Relação de emprego no que se refere ao advogado não retira a isenção técnica, nem reduz a independência profissional inerente à advocacia, ok? Então tá aí nossos assuntos envolvendo advogados e empregados e vamos entrar em nosso terceiro assunto, que é honorários, tá? Em relação aos honorários, a gente vai ter aí que dividir as nossas aulas em relação aos honorários convencionais e em relação aos honorários sucumbenciais, tá? Dudu, a gente tem quanto tempo ainda? 5 minutos? Então eu vou fazer o seguinte, a gente para por aqui, para na próxima aula a gente conversar sobre todos os honorários, aqueles que são convencionais ou os contratuais, tá? E os sucumbenciais. Lembrando que o Estatuto fala aí de um terceiro honorário, que é o honorário por arbitramento, que na verdade não é um terceiro honorário, é uma forma de se definir os honorários convencionais, através de uma ação por arbitramento, quando você, né, dormiu no ponto e não estabeleceu isso em contrato. Mas nós vamos trabalhar isso aí mais na frente, tá? Detalhadamente, com todas as regrinhas, vamos definir cada um desses honorários e as disposições que estão tanto no Estatuto como no nosso Código de Ética e Regulamento Geral, tá? Até já, então, com honorários advocatícios. Essa aula aí você não perde, né? Duvido. Vamos lá, gente, tamo junto. Eu vou passar na OAB.